Bom, pessoal, então bom dia a todos. A gente inicia então aí mais uma UC, que é Fundamentos de Eletricidade. É uma UC relativamente rápida aí, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Ela iniciou no dia 19 e vai até o dia 2 de dezembro, certo? Então a gente vai ter uma aula agora e a próxima no dia 2. Só tem uma superação, certo, pessoal? E hoje a gente vai abordar aí sobre, né, o que que a gente olha nessa parte fundamental de eletricidade. É a parte básica mesmo, né? Mesmo sendo do curso na área da mecânica, né? Mas a ciência também da elétrica está interligada, né? Porque hoje os equipamentos são eletromecânicos, né? Então tem parte elétrica e parte mecânica, ou um acionamento que converte energia mecânica em elétrica ou vice-versa, né? O da elétrica para mecânica. Por exemplo, o motor elétrico é um exemplo, né? Então, você pega a energia elétrica, converte ele em um movimento mecânico para acionar um equipamento que seja, né? Então, um equipamento bem utilizado na indústria. Bom, então a gente vai ver, pessoal, os componentes, né? Que é tipo de um circuito, né? Principalmente na área industrial. Então, a gente vai ver aí esses componentes que são vitais na indústria, né? A gente vai ver aí em demasia, né? Então, vamos lá, pessoal, vamos iniciar. Bom, então, pessoal, é, as instalações industriais, né, todas aí, né, todas sem exceção, né, até para cumprimento de norma, norma de segurança, né, as chamadas NS, né, normas regulamentadoras, principalmente NR10. Então, as indústrias, elas têm uma fonte de tensão, né, até porque é a partir dessa fonte que se alimenta esses equipamentos, né. Tem os condutores que vai fazer então essa ponte entre a fonte de tensão e o meu dispositivo. Eu vou ter os instrumentos de medição para fazer o controle, né? Então, principalmente controles se for na área elétrica de tensão e corrente, né? As máquinas que propriamente vão fazer o movimento, que é o coração, né, da minha indústria, e os dispositivos que vão controlar, né? Então, se eu estou lidando ali com processos, né? Então, são processos que vão precisar de um ordenamento lógico ali, né? Então, cada processo vai ter uma sequência, né? Vamos dizer assim, uma programação a ser realizada. Então, isso é feito com os dispositivos de controle e também a proteção, né? Principalmente para controle, para proteção da própria máquina, e principalmente dos operadores, né? Então, em caso de um acidente, para evitar um acidente, uma prevenção de um acidente, também tem esse dispositivo de proteção. Bom, então nessas instalações, pessoal, apesar não é uma alta tensão, mas o valor dela é elevado, né? Então já é um risco, né, para a vida humana. Então a gente precisa ter todo o controle, né, nesse processo de fabricação. Então, o conhecimento desses dispositivos básicos, né, vai melhorar, então, né, se você ter uma melhor noção de como funciona, e você pode propor, né, uma melhor utilização dessas máquinas. Então, com isso, você diminui custos e manutenção e paradas desnecessárias da fábrica, né? Então, por exemplo, com o advento da elétrica, né, a gente teve lá os dispositivos de manobra, né, com os contatos e relés ainda tem, mas hoje a gente está indo para uma parte de automatização, principalmente eletrônica, né? Então, são os CLPs, né, dispositivos que utilizam uma tensão menor. Então, antes se utilizava tensões aí de 220, 110, agora a gente utiliza tensões menores. Então, utiliza cabos mais finos, então consome menos energia, né? Só que, porém, a gente está utilizando agora produtos de maior valor agregado, né? Por exemplo, CLPs ali, né? Alguns desses computadores eletrônicos, né? Então, vai exigir uma maior atenção e uma maior proteção também, né? Então, isso aumenta a confiabilidade, né? Então, diminui custos com manutenção e as paradas desnecessárias. Bom, então, pessoal, vamos iniciar com o primeiro equipamento que a gente tem aí no circuito elétrico, que são os fusíveis, né? Então, são dispositivos elétricos, né? Então, ele vai ser ligado em série com o circuito e a sua função é proteger. Então, os fusíveis, ele protege, né?
principalmente contra sobrecorrente, né, que é uma corrente que vai além, né, a gente sabe principalmente que a região aqui do estado, né, a instabilidade da rede elétrica é alta, né, então sempre vai ter sobrecorrente até subcorrente, né, vai ter o corrente abaixo, então tanto a corrente acima quanto abaixo é prejudicial para o equipamento, então isso tem que ser também evitado, principalmente a corrente de curto-circuito, né, que é aquela corrente alta num pequeno espaço de tempo, que também isso é extremamente prejudicial para os componentes elétricos, né. Bom, construtivo, né? Construtivamente, o meu fusível ele é composto de uma liga metálica e um invólucro protetor, né? Então, por exemplo, quando a corrente elétrica aumenta, aquece então uma lâmina metálica que tem um ponto de fusão menor que os condutores e se rompe então interrompendo assim o circuito, né? Então a gente tem uma lâmina metálica com dois metais diferentes, né? Então à medida que um tem coeficiente de dilatação diferente, então, no momento que um aquece, ele meio que, vamos dizer assim, abre o circuito, né? Ou seja, rompe o circuito, interrompendo a passagem de corrente. Então, essa é a principal função aí, né, do fusível, né? E tem alguns tipos de fusíveis, pessoal, que eles chamam de ação ultra rápida, e a chamada retardada, né? Para cada um tem uma função específica. Por exemplo, alguns tipos de motores tem que utilizar esse tipo de fusível de ação retardada. Por quê? Para se agir de forma rápida, né, pode ser ruim para o motor. Então, precisa que ela tenha um certo retardo de atuação, ou seja, ela permite ainda passar um certo nível de corrente, para aí sim ela atuar. E o de ação rápida, pessoal, é o mínimo surto de corrente, o acionamento é rápido. Esse tipo de fusível é principalmente para proteção de equipamentos sensíveis, né? Principalmente os equipamentos eletrônicos, que são extremamente sensíveis com questão de correntes, né? Seja na sobrecorrente ou seja pelas correntes de curto-circuito. Então eu já utilizo essa que atua rapidamente, porque a menor que seja ali o surto de corrente passar por um equipamento eletrônico, você danifica ele permanentemente. Então os fusíveis, pessoal, eles não são reaproveitáveis, não tem como fazer uma recuperação de um fusível. Rompeu, faz a substituição. E os fusíveis, do ponto de vista econômico, pessoal, eles são bem baratos, então não tem necessidade de você reaproveitar. Então, você pode comprar, por exemplo, em atacado, são bem baratos, e até por questão de segurança tem que fazer sua substituição, né? Bom, como eu falei, né, os principais fusíveis é o diametral, que é o chamado efeito retardado, que ele realmente é utilizado em motores, né? Então, o meu motor, ele pode ainda, até por sua natureza, uma sobrecorrente, né? E o de ação rápida, que, como eu falei, são circuitos que contêm resistência, principalmente os eletrônicos, né? Bom, é, a chave seccionadora, pessoal, vocês também vão ver aí, é um dispositivo de manobra, né? Então é um dispositivo para manobrar, que é onde ele vai ligar e desligar, né? Para energizar e desenergizar o meu circuito, né? Que também, assim como o fusível, é ligado em série, né? Então, por exemplo, quando eu preciso fazer uma interrupção no circuito, seja para substituir um componente, fazer uma manutenção ou por questão de segurança ali por intervenção, eu faço a interrupção. Esse tipo de chave aqui, por exemplo, pessoal, como ele lida com uma alta tensão, ele é feito você tem que fazer com uma roupa especial também e tem algumas normas de segurança a ser seguido para fazer porque ele gera até um arco, até antes de você encostar ele gera um arco, esse arco pode ser perigoso, então você tem que usar, tem que estar todo paramentado, né, utilizando os EPIs corretos, e fazer a manobra do jeito correto, né, para até se evitar um acidente aí, principalmente, já que a quantidade de corrente aqui é extremamente alta, né, e pode ser fatal, né. Bom, a gente tem o contator, né, pessoal? O contator, ele pode ser utilizado tanto na potência, né, que é o que a gente está falando aqui, pessoal, são elementos que podem ser utilizados na potência, né, no circuito de potência,
e também nos de comando. Contator também, a gente pode utilizar aí tanto na parte de potência quanto também na de comando. O contator, ele é um equipamento de ação eletromecânica, né? Então, ele tem uma parte de indução eletromagnética que vai fazer um movimento, né, de ligar e desligar ali o contato, né? Bom, e basicamente ele é constituído de um núcleo móvel e um núcleo fixo, né? No núcleo fixo, a gente então volta ele ali por uma bobina. Essa bobina, então, quando é energizada, gera uma corrente. Essa corrente, ela induz, então, um campo eletromagnético, né, que vai atrair o núcleo móvel. Então, o núcleo fixo vai atrair o núcleo móvel, onde ele vai fazer ou vai fechar ou ele vai abrir, né? Por exemplo, se ele for normalmente aberto, energizou, ele vai fechar o contato. Se ele for normalmente fechado, ele vai fazer o efeito inverso. Então, ele vai fazer ele vai fazer uma repulsão. Então, ele vai abrir se é normalmente fechado, ele abre o circuito. Então, os contatores, eles têm esse estado. Normalmente aberto, ou seja, inicialmente ele encontra-se aberto, e normalmente fechado, que é inicialmente ele encontra o seu circuito já fechado. Bom, no diagrama, pessoal, é uma coisa também que eu queria falar para vocês também, que é, esses circuitos, né, eles, né, têm um projeto, né, esse projeto, ele tem um desenho esquemático e cada parte aqui, né, um fusível, uma chave seccionadora, ele tem ali um símbolo específico, né? Então, eles podem ser representados por símbolos e letras. Então, a bobina do contator, por exemplo, todo contator, além dos contatos, ele tem uma bobina, que justamente ele é feito para ser energizado. Então, ele é representado, por exemplo, por A1 e A2. E o símbolo geral de contator pode ser pela letra K ou pela letra C, acrescido de um número, né? Então, esse aqui são geralmente, como a letra e o número, para os contatores de potência. Para os de comando, a gente utiliza uma outra forma, né? Então, os contatos com dois algarismos, né, como a gente está vendo aqui, é relacionado para os circuitos de comando. Então, é uma forma de padronização. Então, por exemplo, para você montar ali, você não confundir, por exemplo, que é da parte de potência, o que é da área de comando. Por exemplo, um contator, no mesmo contator eu posso ter as entradas de contato de potência e também as de comando. Então, é uma forma para não se confundir, né? Então, por exemplo, estou montando um quadro ali com inúmeros contatos, então eu não posso confundir, né? Então, eu posso estar mandando o que é para potência de comando e pode gerar problemas aí. Então, essa numeração ela é proposital para poder diferenciar o que é de potência e o que é de comando, né? Então, por exemplo, de potência, esses números ímpares aqui, ó, 1, 3 e 5, indica a entrada e o 2, 4, 6 a saída do contator, né? E no de comando, eu tenho os números 13 e 14, ou 33, 34, que termina pelo dígito 3 e 4. Eu indico que esses contatos estão normalmente abertos. Então, você vai ver 13, 14, 33, 34, 43, 44, mas sempre os últimos dígitos terminando por 3 ou 4, indica que o meu contato ele é aberto. Já com os números 1 e 2, né, de dígito final, então pode ser 11, 12, 21, 22, 31, 32, são os contatos que são normalmente fechados. Então, quando você vê essa numeração com final 1 e 2, é um contato normalmente fechado. Nesse caso aqui, normalmente aberto. Bom, outro elemento, pessoal, que a gente vê bastante na indústria, principalmente nos processos automatizados, são os sensores, né? Então a gente vai ver aí dois, né? O capacitivo e o indutivo. Iniciando pelo capacitivo, o que que ele como ele atua? Então ele inverte os contatos internos, né, do seu sensor pelo efeito de capacitância. O que que é a capacitância? Então, é o fenômeno que o capacitor tem de armazenar cargas elétricas através de dois condutores, né, um isolante entre eles. Então, todo, todo capacitor ali ele tem dois condutores e um isolante, que é o chamado dielétrico.
né? Então, eles são utilizados, pessoal, na detecção de materiais que não são condutores elétricos, né? Como controle de nível, né? E detecção de caixas não metálicas, né? Então, por exemplo, ali, ó, então tem um sensor ali, né? Passa um material que é não metálico. Então, ó, na presença desse material, vai gerar um valor, uma alteração no valor da capacitância. Gerou esse valor na capacitância, ele pode então fazer ali algum tipo de ação. Então, pode ser uma ação, por exemplo, de desviar, pode ser uma ação de tirar, por exemplo, fora do processo. Então, você pode utilizar esse sensor ali para várias aplicações. É, a mais utilizada aí, que vocês vão ver também com extrema frequência, é para controlar nível, né? Principalmente nível de tanque, né? Por exemplo, de água, né? Então você usa esse sensor capacitivo. Então, por exemplo, eu tenho um sensor de nível baixo, ele então muda ali, né? Ele muda a capacitância, então ele manda um sinal para a bomba. Então ele manda um sinal para a bomba que aciona o motor, aciona a bomba e ele vai jogar água pro reservatório. Aí então ele vai subir. Aí ele vai ter um outro sensor lá em cima, lá que indica, por exemplo, é, nível cheio, né? Ou seja, a água bateu ali no sensor, aí o sensor então manda agora um sinal para agora fazer o inverso, fazer o desligamento da bomba. Então ele manda um sinal, desligou a bomba. Beleza, agora tá cheia minha bomba. Porque se não manda o sinal, o que acontece? A água vai enchendo em demasia e vai transbordar. Aí você vai ter desperdício. Então o sensor é para justamente fazer esse ajuste, né? Bom, o indutivo, pessoal, ele vai atuar, né? Ele agora inverte os contatos internos, só que não é efeito de capacitância, é pelo campo magnético, porque é pela corrente, né? Então, ao redor desse sensor, ele vai ter um campo magnético. Então, por exemplo, elementos metálicos, né? Os elementos metálicos têm presença de campo magnético, né? Então, por exemplo, o elemento metálico ali, ele vai ter um certo campo magnético, ele vai entrar então no campo de ação do sensor. Então, com isso, ele interage, né, e ele consegue medir proximidade de objetos metálicos, né? Então, por exemplo, ele pode ser utilizado para empacotamento de serviços leves, né? Ele pode ser utilizado, então, para fazer pulso, né? Então, por exemplo, passou um metal ali, né, um material metálico, ele vai gerando pulsos, né? Então, vamos dizer assim, ele aumenta a sua tensão como se fosse pulso. Ele pode usar para computar, como computador mesmo. Ele pode medir velocidade, né? Ele pode medir velocidade e também detectar materiais de baixa resistência mecânica, né? Então, ele pode também ser utilizado para várias ações, ou para desviar o processo, para rejeitar algum material, né? Enfim, para N aplicações aí, para N aplicações que eu quero aplicar aí. Bom, outro equipamento também muito utilizado na indústria é o sensor de pressão, né? Então, ele vai medir as pressões manométricas em processo industrial, principalmente, né, em processos em que eu preciso controlar a pressão. Então, por exemplo, caldeiras, processos químicos que tem que ser feito a um determinado nível de pressão. Então, ele é utilizado, né? Então, eu preciso, né, fazer a sua função é justamente controlar a maior ou menor pressão de referência para que não haja danos aos equipamentos e processos, né? Então, por exemplo, vamos supor aí o sensor de pressão de uma caldeira. Então, uma caldeira ela tem uma pressão mínima, uma pressão máxima de operação. Se essa pressão extrapola, então ela pode mandar um comando que vai, por exemplo, acionar uma válvula de alívio de pressão da minha caldeira. E ela pode ser acionada, né? Então, isso então pode ser usado, né, em qualquer um processo que eu queira controlar a minha pressão, né? O sensor de nível, né, pessoal, que ele também pode ser utilizado como capacitivo também para medir nível, né? Então ele vai medir fluxo de líquidos ou sólidos de pequenos grãos. Então ele pode ser até utilizado para sólidos, né? Então, por exemplo, grãos em tanque, né, silos.
É caixa d'água e reservatório. Então, agora, além do líquido, ele também pode ser utilizado para sólidos também, certo? Bom, da mesma forma como do capacitivo, né? Então, ele é instalado dentro dos tanques e quando o líquido diminui de volume ou chega a transbordar, né? Então, eles vão mandar o sinal, ou para ligar ou para desligar, isso é justamente para fazer o controle, né? E esse aqui também pode ser utilizado, então, como eu falei, até para coisas sólidas, por exemplo, grãos ali, né? Então, nível de grãos dentro de um silo, né? Dentro ali de um estoque de armazenagem. Bom, sensor de temperatura, né? Também é para controlar a temperatura em níveis previamente estabelecidos. A caldeira também é um exemplo. Além de pressão, ela também tem uma temperatura de operação, que eu posso também regular pelo sensor de temperatura. Onde é aplicado também, e numa escala menor, por exemplo, nos nossos refrigeradores, né? Refrigerador residencial ali, né? Na geladeira ali, também tem um sensor de temperatura, que é chama de termostato, né? É, o ar-condicionado também, né? Então você, por exemplo, regula uma temperatura ali, né? Para climatizar o ar. Ele não vai ficar ligando direto o compressor. Então, no momento, por exemplo, tem um sensor ali, no momento que ele entende que a temperatura não está igual a que foi comandada ali, né? Pô, eu quero 25 graus no ambiente. Aí o sensor está vendo que está 30 graus, ou seja, então ele vai acionar, né? Ele vai mandar um sinal para o compressor do ar-condicionado e ele vai iniciar o ciclo. Mesma coisa para a geladeira, né? Tem um sensor na geladeira, então está fora ali do que foi estabelecido. Então ele manda um sinal para o compressor faz ali o trabalho até atingir a temperatura. Atingiu a temperatura, ele desliga. Então o sensor é uma forma até de otimizar também a questão de energia, para o compressor não ficar trabalhando indefinidamente, né? Porque é o gasto de energia aí também e desgaste, né? A outra que tem aí demais é muito e principalmente na área pneumática também, né? Em outras aplicações é o chamado micro switch, né? Então, o micro switch, o que que é? Uma chave comutadora. O que que é uma chave comutadora? É aquela que muda o estado, né? Pode ser de aberto para fechado, de ligado e desligado, né? Então, ela é uma chave que pode ser exercida na tecla sem um contato humano. Então, realmente é para automatizar processos manuais, né? Então, ele é utilizado nesses sistemas industriais com grande precisão, né, e um número muito grande de manobras. Então, por exemplo, a gente pode citar os limitadores de portões nas cancelas automáticas, nos elevadores, nas pontes rolantes industriais e também nas escadas rolantes, né, e em todo e qualquer processo, principalmente na pneumática hidráulica, né. A gente utiliza ali para os processos menores, só que mais repetitivos e em maior velocidade. Uma outra chave comutadora também é chamada fim de curso, né? Então, ela é a sua diferença entre a suíte e a fim de curso é na atuação. Então, ela é colocada como segurança, né? Então, ela pode ser utilizada ali como uma espécie de uma comutadora de emergência, né? Então, ela atingiu uma velocidade em demasia ali e chega ali, né? Dá um fim de curso, você pode desligar, né? Até como uma forma de não de fazer uma segurança de determinado equipamento. Também pode ser utilizado nas pontes rolantes, elevadores, portões elétricos e também no torno mecânico, né? Então, por exemplo, chegou no fim do curso ali do carro, né, que está fazendo a remoção de material, para ele não ir demesodamente e determinar seu fim de curso, ele pode gerar ali e desligar o torno, uma forma de segurança mesmo. E meu fim de curso, ele vai ter também dois contatos. Ele pode estar inicialmente fechado ou inicialmente aberto, né? E quando acionado, ele inverte, né? O que está fechado fica aberto, o que está aberto fica fechado, né? Outro equipamento também, pessoal, que tem muito é o eletroválvula, né? Principalmente nas atuações pneumáticas e hidráulicas, né? Então, é uma válvula que é substituída na parte mecânica. Então, tem as válvulas acionadas mecanicamente, essa vai ser acionada eletricamente, então,
por um sinal, né? Então, um sinal elétrico que vem aqui que muda a posição da válvula, pode, né, estabelece o início de um processo ou o fim desse processo, né? Então, ele vai mudar aqui o seu estado, né? Ok, pessoal? Então, vou mostrar aqui o que que é a atividade. Rapidinho aqui, como eu falei, é só uma aqui, ó. Bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão descrever, vão utilizar esse próprio arquivo aqui para responder. Vocês vão descrever as características dos dispositivos e equipamentos e registrar as informações no mesmo arquivo. Então, o que que é o fusível de ASIC, né? Para que ele serve, qual é a função, né? Descrever, vocês vão fazer descrever também as características, né? Condutores, do relé térmico, do contato, né? E da botoeira e também da bobina. Certo? Esse contato aqui é a mesma coisa lá do outro cima e o sinalizador. Então, vocês vão colocar a função, né, as características de cada um deles aí, para que que ele serve no circuito elétrico, né, na eletricidade em si. Ok, pessoal? Até aqui alguém tem alguma dúvida, questionamento? Não, não, professor, Tudo nenhuma dúvida. certinho? Bom, pessoal, Certinho. então eu vou finalizar a aula aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar. Também quero lembrar vocês aí, se tiverem também atividade das outras UCs, por gentileza, agilizem aí, né, para vocês não ficarem prejudicados na certificação, que aí sem a nota vocês não conseguem certificar no curso. Tá bom, pessoal? Certinho. Obrigada, Então é professor. isso aí, vou desejar a vocês bom dia, fiquem com Deus e até a próxima.